Bem, hoje sim, grande partida da Espanha, muito boa partida da Espanha, que eu acho que ainda está iluso a 70%, sejam todos bem-vindos. Como vocês estão? Eu acho que eles podem dar muito mais. E se quisermos apontar defeitos, obviamente, também considero que em relação a outras favoritas, ainda falta mais poder de fogo lá na frente se nos compararmos com a França. Mas claro, você diz, quem venceu a França nos últimos anos? A Espanha, porque rouba a bola e faz esse tipo de jogo que alguns não gostam. Acabei de ler reflexões do tipo, e além disso, isso costuma acontecer quando um time domina o outro, não deixa o adversário jogar, anula completamente. Sempre costumam dizer aquilo de não, jogo muito chato, só deu um time ou o adversário é muito ruim. Mas não é nem uma coisa nem outra. Por quê? E eu entendo que tem a gente que não seja espanhola, que não queira que a Espanha ganhe ou bom, ou que não ligue. Igual que ganhe a seleção espanhola, que veja um jogo assim e diga, é que isso é controle absoluto do jogo, não há alternativas por parte do outro time. Eu entendo, mas levem isso para a seleção de vocês. Se ganham assim, ficam muito felizes, certo? É mais ou menos o que acontece comigo em relação à Espanha. Ou seja, eu não quero nenhum problema. Ou seja, nem quero que respirem perto de mim nos jogos do Real Madrid, claro, e da seleção espanhola. E como já vimos tanto futebol, Copas do Mundo, uma Copa do Mundo é uma competição muito cruel. E o futebol é um esporte muito cruel. Tem time que nem domina o jogo, mas chega perto da área e cria uma jogada. Quantas vezes isso já aconteceu com o Real Madrid? Bom, mas hoje não teve surpresa, naturalmente. Olha, hoje, além disso, neste 2 de julho se completam exatamente 30 anos, eu me lembro perfeitamente do dia da vitória. A vitória da Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 94 por 3-0 contra a Suíça. Que semelhanças, não é? Não? Não eram, né? Naquela época eram 16 avos, hoje não eram oitavas. Era a primeira eliminatória após a fase de grupos, com a Espanha líder de seu grupo enfrentando duas seleções vizinhas e semelhantes. No caso de 30 anos atrás, a Suíça e, neste caso, a Áustria. E lembro, além disso, que naquele dia um ou dois dos gols foram do Fernando Hierro, não é? Não, um foi do Luiz Henrique, que era madridista naquela época, o outro foi do Hierro, com quem a Espanha abriu o placar. Gols de Hierro, depois Luiz Henrique e depois um pênalti que o Chique Begiristain marcou, se não me engano. Bom, então veja, desde o primeiro momento, se em algum momento houve alguma dúvida em relação à Espanha, era justamente por isso, por chegar perto do gol adversário e não conseguir marcar. Esse é o grande problema dessa seleção. Mas olha, com esse cara, com o Mikel Oyarzabal, aliás, duas coisas. Mikel Oyarzabal é o Maradona quando veste a camisa da seleção espanhola. Atacante muito inteligente, sabe onde estar em cada momento, tem uma perna esquerda fantástica. Sim, ele também tem seus defeitos, não é tão rápido quanto a gente gostaria. Se não fosse assim, estaríamos falando de um cara que, com todo o respeito à Real Sociedade, já teria deixado a Real há muitos anos. E estaria jogando em um clube, com todo o respeito à Real, mas em um clube muito, muito maior, porque ele é um pivô espetacular ali. Ou seja, ele entende perfeitamente o jogo de 9, que às vezes pode ser um pouco 10, para lançar os pontas e para as combinações e tudo mais. Como o nosso Benzema, o que acontece é que Benzema é outra coisa, mas ele faz um grande papel. Mikel Oyarzabal aqui. Porque além disso, a Espanha não é historicamente uma seleção de grandes centroavantes. Quando surge um, como Ferran no Barça, acaba tirando a vaga do Oyarzabal. Desculpa, tira a vaga do Lewandowski. E faz uma boa temporada com o Barça, e eu disse isso durante este ano. Me surpreende o Ferran, que sempre errava muito, mas este ano fez gols no Madrid. Olha, o garoto está azarado, o menino está zicado demais. E parece que se vestiu de Morata. Mesmo assim, Morata. Na época eu dizia, erra muito, mas pelo menos é ele. É um atacante que defende primeiro e faz um bom trabalho. Mas o Ferran está muito azarado. Esperamos que nesse período, Nico Williams e Victor Munhoz melhorem, que Victor já jogue alguns minutos, e vimos que Jeremy Pino se recuperou da entorse na clavícula, podendo atuar, pois a Espanha precisa de pontas.
Agora, na posição de ponta esquerda, ele está indo muito bem. Baena, obviamente, não tem o mesmo estilo de jogo. Baena dificilmente chega à linha de fundo e cruza, embora hoje tenha dado o passe para o Pedro Porro, e foi muito bom. Aliás, cortou para a direita, cruzou com a esquerda, na altura perfeita. Se um cara entra ali como faca na manteiga dentro da área para cabecear, como fez o Pedro Porro, fazendo todos os movimentos da jogada, que é a finalização de cabeça, sendo um lateral direito. Isso mostra o tipo de equipe que é a Espanha, né? Mais coletivo do que qualquer outra coisa. Um time que joga com muitos automatismos e que aí, bom, as grandes estrelas. Agora falando do Lamine Yamal, elas não são tão decisivas como em outros times. Vocês não vão dizer que o craque da seleção espanhola é Mikel Oyarzabal. Está claro que é Lamine Yamal. Agora falo de Yamin e de Lamine. Lamin. E começo a falar um por um dos jogadores espanhóis. Porque além disso, tem um feito que foi conseguido pelo Unai Simón, que foi muito criticado e com quem fizeram uma campanhazinha para que o João Garcia jogue no lugar de... E para mim ele é um cara de quem eu gosto muito. É um cara que sempre fala muito claramente. Acho que é um garoto fantástico. E olha, ele conseguiu algo que é história das Copas do Mundo. É o goleiro que ficou mais tempo sem sofrer gols em jogos seguidos de Copa do Mundo. É verdade, somando 2 Copas do Mundo, pois na última partida da fase de grupos da Copa do Catar, o Japão nos venceu por 2-1. Meu Deus, tudo que a Espanha precisa superar das Copas do Mundo passadas. Contra o Marrocos, não sofreu gols durante o tempo regulamentar. É verdade que depois nos pênaltis sim, mas isso conta, tempo regulamentar. São 5 partidas e o Unai Simón não sofreu gol. Nunca houve goleiro assim na história das Copas do Mundo, mesmo com tantos goleiros importantes. Que tenha superado isso, que tenha tido números melhores, né? No quesito tempo sem sofrer gols, então parabéns aqui, desde já, para o bom Unai Simón. Acho o Pedro Porro superior ao Llorente na lateral direita, pois se entrosa mais com Lamine Yamal. Com Lamine Yamal, ele é mais perigoso, chega mais à linha de fundo, para mim parece um lateral melhor, não sei se entende melhor ou não, mas me parece que na fase ofensiva é muito melhor. Acho que Pau Cubarsí e Aymeric Laporte estão fazendo uma ótima Copa do Mundo, pois a Espanha quase não sofre perigo e quando acontece, eles resolvem bem. Estão dando pouco susto na seleção de Luis de la Fuente. Pau Cubarsí marca uma falta no gol de Cucurella, que não foi de jeito nenhum. Acho que tenho aqui, não foi falta de jeito nenhum. Porque quero me deter nesse lance, porque isso me deixou muito irritado. Acho que ali fomos roubados, porque, e alguns de vocês podem pensar diferente, coloquem nos comentários também. Vamos ver, aqui acontece uma coisa. Não há uma regra única para goleiro, sempre disse isso, considerando o que já passamos contra o Madrid, etc. Não há regra que proíba o goleiro de ser tocado na área, nem mesmo na pequena área. O que você não pode fazer com o goleiro é ir para cima dele, pular não na vertical, mas sim pular na diagonal, pular de lado. Ou seja, tentar fazer isso especialmente se a bola não está lá. Mas, sinceramente, me desculpem, alguns podem achar que talvez seja isso. Falta de Cubarsí, Cubarsí salta na vertical, com o goleiro ao lado, não faz absolutamente nada, a bola vai ali. Ou seja, o que Cubarsí não faz é... E olha, Rodri também está pulando ali, Cubarsí. O que ele nunca faz é ir contra o goleiro, se a bola tivesse ido para outro lado e você quisesse pular contra o goleiro, tentar atrapalhar. Vimos outro dia com a Alemanha, que para mim também não foi falta, porque é errado atrapalhar. Totalmente, não deixar o goleiro avançar metros na pequena área, isso é falta. Mas outro dia, com o jogador da Alemanha e com o goleiro do Paraguai, eu disse não me pareceu que ele fez isso. Na verdade, o outro se jogou. Muito fácil, para mim, no meu futebol de toda a vida. Mas enfim, estão marcando, mas desculpa, essa é muito menos do que a do outro dia, mas muito menos mesmo... É que o goleiro pode pegar essa bola perfeitamente ou pode afastar com os punhos perfeitamente, o cara afasta com os punhos muito mal. E aí vem o gol do Cucurella. Agora falo do Cucurella e anulam o gol pra gente. Bom, mais jogadores.
Cucurella, para mim, um dos melhores laterais do mundo, o próprio Cucurella diz que em um lance o Nuno Mendes é melhor, o lateral de uma. Portugal inicia agora contra a Croácia, podendo ser o último jogo de Cristiano. Aliás, pode ser o último jogo do Modric em uma Copa do Mundo, e um dos dois terá que sair, o que nos deixará muito tristes como madridistas. Cucurella tem estado fantástico, ou seja, contratamos um jogador este ano. Para o Real Madrid, que erra pouquíssimas vezes, Cucurella erra pouquíssimas vezes, na defesa é fantástico. Hoje voltou a dar uma assistência. Ele se entende bem com o Oyarzabal, tomara que também com o Mbappé no próximo ano. Com Vinícius, Hendrick e companhia, e para mim, Cucurella sempre vai bem. Aqui no Bishoker, avaliaram ele como um dos melhores da partida e deram nota 9. Para mim, o homem da partida é o Oyarzabal, pelos 2 gols, mas poderia estar entre Cucurella e ele. Obviamente, os gols sempre contam, né? Alex Baena foi muito bem, é verdade que não chega à linha de fundo, mas hoje cruzou com a esquerda. É um jogador que está rendendo muito bem na Espanha, independentemente de gostarmos dele ou não. Petri e Rodri, eu os vi um pouco melhores, mas não ao ponto de dizer que são os jogadores que já vimos. Não vou dizer que estamos acostumados, porque é verdade que sempre com Petri, muito mais do que com Rodri, se falaram muitas coisas exageradas, né? Eu gosto de como o Petri joga, mas acho que ele ainda está desacelerando muito a bola, o jogo da Espanha, e toma más decisões. Hoje, menos que contra o Uruguai e outros jogos, acho que Petri foi melhor. O mesmo para Rodri, mas, para mim, o principal ali é Dani Olmo. Quer dizer, além disso, Luiz de la Fuente volta a colocá-lo, ainda bem que hoje fez isso, nos próximos jogos. Com a Espanha, ele não tem nenhuma restrição, você pode sempre colocá-lo. O Barça poderia sair, pela vergonha que é, mas enfim, não. Falando sério, Dani Olmo é o jogador que a Espanha precisa para ser perigosa. Ali, para dar profundidade, para aparecer entre as linhas, é quem dá boa verticalidade quando a jogada precisa, é quem, e é muito inteligente, Dani Olmo sempre encontra o momento e o lugar para dar aquela mudança de velocidade que a jogada precisa. Com certeza, Lamine Yamal teve algumas jogadas, uma caneta fantástica. Normalmente, Aimer passou várias vezes, costuma passar muitas vezes pelo marcador, porque ele é muito bom, porque ele é muito bom. Eu sempre disse, não vamos agir como o pessoal do Barça. Quando falavam do Vinícius, eu dizia, não, esse cara é muito bom. Agora, eu vejo que ele está um pouco relaxado demais, não sei se é porque não quer correr, porque ainda não está 100% e tal, mas eu vejo esse ponto de relaxamento que eu não gosto. De Igoia, talvez. É verdade que em alguns momentos o jogo não pedia isso, mas não sei, tem um ar de soberba ali, que não curto, não gosto, não me agrada. E bom, e de Oyarzabal eu já falei o que eu gosto do Yamal e acho que vocês também. É que, como não vai gostar dele? Esse rapaz é o irmãozinho dele, cara. Quer dizer, o irmãozinho é uma coisa, o irmãozinho é uma coisa. Olha como ele comemorava, cara. Olha, 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 olha. É que, cara, é que é. Olha, 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 olha. Maravilhosa. Outro dia eu vi um vídeo da mãe com o irmão dela, não lembro como ele se chama. Cozinhando, eu ria muito na mesa. Eu adoro crianças e quem é pai vai entender perfeitamente. Mesmo que vocês não gostem de admitir, esse garoto é para ser beijado e abraçado. Deixei algumas coisas de lado porque faz um dia que não gravo vídeo. Hoje não teve vídeo nem de manhã nem à tarde. E eu queria reagir aqui a algumas coisas que não tive tempo antes e anotei elas aqui. Olha, tem um tal de Emílio Sansolini que me parece uma conta incrível, sigam ele, porque ele está fazendo essas coisas, esses jogos com as partidas da Copa do Mundo. Igual, esse aí não sabe que colocar uma águia no escudo da Espanha pode ser mal interpretado, mas tudo bem, vamos ver, a graça é que a Espanha tinha. Aqui, acorrentada à águia do escudo da Áustria, ele brinca aqui com o no pay, no gain, dizendo no pay, no gain. E foi ele quem inventou essa maneira de ver o quadro de forma circular, que é maravilhosa, é muito bonita.
Uma das imagens que levarei para sempre desta Copa do Mundo é ver o quadro de outra maneira. Agora vamos conferir algumas coisas, pois depois falarei sobre o jogo entre Croácia. E fazendo uma homenagem, claro, a Cristiano e a Modric, caso eles joguem sua última partida em Copas do Mundo. Esses dois verdadeiros madridistas, lendas do madridismo, isso foi na Hack 1. E hoje, falando sobre o fato de que Gordon custou mais do que nos dizem... O senhor Gordon titular? Não, não é titular. Não. Jornalistas que estão aqui, 70 mais 10. Quanto custou o Gordon? 70 mais 10. Não, 70 mais 10 mais 24, que são as comissões dos representantes. Estão falando de 100 milhões, hein? Claro, 70 mais 10, que são as variáveis, mais 24 de comissão dos representantes. Ou seja, passou para 124 milhões. Para 124 milhões. E, bom, veja, Gordon não é tudo isso. É verdade que ele deu os 2 passes para Harry Kane na virada da Inglaterra contra a República Democrática do Congo. Para mim, é um jogador que vi 4 coisas que gostei, mas neste momento ele não é titular na Inglaterra. E não é esse grande craque que querem nos vender. Ele é um atacante que pressiona na frente, perfil que agrada ao Hansi Flick. Porém, com o preço, talvez o Barça tenha criado um problema para o Gordon. Mas tanto faz. Se o Tebas permite tudo para eles, né? Enfim, bom, sim, sobre o Balogun de ontem. O cartão vermelho para o jogador dos Estados Unidos numa jogada muito parecida com a do Messi. É verdade que no lance do Messi contra a Argélia, na primeira rodada, ele não torceu o tornozelo do jogador bósnio. Já o jogador dos Estados Unidos, sim. É uma jogada muito parecida, pois você pisa em uma área perigosa de forma acidental. Ambas são acidentais. E dissemos aqui no primeiro dia, quando houver um jogador que faça isso, um jogador que não seja o Messi, que não seja um dos craques. Teria que ver. Se fosse o Cristiano que fizesse isso, vamos ver o que aconteceria. Eu acho que expulsariam do mesmo jeito, não é? Vão expulsar, não vão? Exatamente. Dito e feito, dito e feito. Então é isso, tudo de bom para vocês. Deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem, deem hype no vídeo, por favor, que ajuda muito. E é isso, nos vemos no próximo. Obrigado por... El apoyo durante estos días. De vídeos sobre a Copa do Mundo, mais focados na Copa do Mundo do que no Real Madrid. Mas enfim, sempre com esses toques, né? E listas... Deixo na descrição o programa que faço na The Star Espanhol. A todo gol, estamos lá todos os dias. Agradeço se assistirem. Estou trabalhando com a Mexicana e com pessoas maravilhosas e acho que estamos fazendo algo muito bonito. Iñaki Angulo também estava lá como repórter? E acho que, e claro, meu produtor na BN Sports, Arnaldo Marreiro, que foi quem apostou neste projeto. Temos algo interessante, assistam pelo link na descrição. Nos vemos, obrigado pela presença, tchau!